Graças a Deus. O tema que eu quero ministrar a você nesse momento é milagres. Milagres é o que Deus quer fazer. E quantos aqui recebem, diga glória a Deus. O livro de Marcos fala isto. Marcos 16, versículos 17 e 18. E diz assim a palavra do Eterno: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. E em meu nome expelirão o quê? Demônios. Falarão o quê? Novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se lhes impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso é bom demais. Vamos orar? Hoje nós vamos clamar ao Senhor, mas antes o Espírito Santo vai falar com você, tá bom? Tá preparado aí? Pai de amor e bendito, eu oro neste momento por aqueles que aqui estão no templo e aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube. Milagres é o que o Senhor quer fazer em nossas vidas. E nós recebemos nesta noite no poder do nome de Jesus. Ministra ao nosso coração nessa noite. Fala conosco. Fala-nos, Pai. E mais do que isso, gera poder na palavra. Para que ao orarmos nessa noite, o milagre aconteça no nome do Senhor Jesus. Eu oro com a certeza da vitória. Para a glória de Deus eu oro. E a igreja que toma posse desta palavra, diga amém, amém e amém. Obrigado, meu amado. Meus amados irmãos, minha igreja querida, povo de propriedade exclusiva do bom Deus. O Senhor tem falado conosco já há algum tempo. E neste ano, desde o início, Ele tem falado conosco que coisas extraordinárias Ele faria no nosso meio. E nós temos visto muitos testemunhos, muitas coisas que Deus tem feito que a gente só pode reputar como obras do Senhor, porque não tem interferência humana. Deus tem usado pregadores daqui, que tem pregados nossos, tem usado pregadores de fora, para que nós possamos ver a sua mão agir no seio da igreja de uma maneira extraordinária, de uma maneira sobrenatural. O texto que eu acabei de ler agora, era o texto que eu estava meditando esses dias, porque a Bíblia diz coisas fantásticas a nosso respeito. Diz que no nome do Senhor, o mundo espiritual se dobraria, demônios correriam, que nós falaríamos línguas novas, inspiradas pelo Senhor, que nós pegaríamos em serpentes e se bebêssemos coisas mortíferas, não nos faria mal. E diz mais, que se nós impuséssemos as mãos sobre os enfermos, sem dúvida alguma, eles ficariam curados. Então o texto inicial diz que os milagres, eles iam nos seguir, irmãos. Por isso nós estamos aqui hoje. Viemos aqui orar, ministrar ao Senhor, clamar ao Senhor e tomar uma decisão. Eu vim aqui hoje com você para tomar uma decisão. Esses milagres hão de acompanhar aqueles que creem. Então, eu quero tomar a decisão juntamente com você hoje, de crer, para que os milagres de Deus, os sinais dos céus nos acompanhem, ande atrás de nós. Você recebe isso em nome de Jesus? Eu recebo também. Por quê? Porque ou nós cremos na verdade e na vontade do Senhor e da sua palavra e vemos os milagres nos seguir, como diz a palavra aqui, ou nós não cremos em nada e vamos tocando o barco a si mesmo. Só tem duas formas. Ou a gente crê e vê milagres, ou não crê e fica um dia reclamando, outro dia alegrinha, outro dia reclamando, outro dia alegrinha. Não é isso que Deus espera de nós. Em Hebreus, a palavra do Senhor é muito enfática. Eu vou ler um versículo aqui que você já conhece de cor e salteado, que está lá em Hebreus 11, versículo 6. Diz assim, de fato, é um fato, é uma verdade isso, não é uma brincadeira, é sério. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, nós que queremos algo do Senhor,
Devemos crer que Ele existe. Isso aqui, acho que nenhum aqui tem dúvida. Nenhum de nós aqui temos dúvidas do que o Senhor existe. Mas a Bíblia diz que você tem que entender que Ele se torna galardoador daqueles que se oferecem a Ele com sua fé. Aquele que crê, aquele que diz assim, eu acredito nisso, eu quero viver isso para a minha vida. Eu quero que esses milagres me sigam. É a grande diferença de Marcos, capítulo 11, versículos 23 e 24. Porque em Marcos 23 e 24 diz assim, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, se crer que se fará o que ele está dizendo, assim será com ele, diz a palavra. E diz o 24, por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, você tem que crer, diga, crer. Crer que você vai receber. Não é uma questão apenas emocional. Eu vou falar só para o irmão aqui do lado não ficar rindo de mim porque eu não falei. Não é isso. É você crer mesmo, é tomar uma postura. Por isso eu falei agora há pouco de nós tomarmos uma decisão. Porque a Bíblia diz, se eu crer, assim vai acontecer conosco. Então essa semana Deus ministrava ao meu coração fortemente a esse respeito, irmãos. Ele me dizia que iria fazer coisas extraordinárias em nosso meio. Diga, eu recebo essa palavra, eu recebo. E quando eu falo em milagres, eu não estou falando apenas de uma dor de cabeça. Porque isso aí, qualquer novalgina cura. Eu estou falando de algo que só o Senhor pode intervir e mudar nessa situação. Eu estou te falando de algo que eu e você temos na nossa vida e que se o Senhor não colocar a mão, não vai mudar. Mas se Ele colocar a mão, já mudou. Eu sei que cada um de nós aqui temos coisas na nossa vida que aos olhos nossos, humanos, é impossível. Mas para Deus não há impossibilidades. Marcos 10, 27 diz, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para você, Gustavo, é impossível. Para você, meu irmão, é impossível. Contudo, não para Deus. Você pode dizer essa frase final aqui, por quê? Porque para Deus, tudo é o quê? Possível. Então hoje eu quero receber com você uma orientação profética. Para que esse mover de milagres extraordinários aconteça em nosso meio. Porque eu não posso acreditar numa parte somente da Bíblia. Eu tenho que crê-la totalmente. Eu tenho que crer em toda a Escritura. Não, eu creio que Deus salva. Mas eu não creio que Deus prospera. Não, eu até creio que Deus prospera, mas eu não creio que Deus cura. Não, eu creio que Deus salva e que cura, mas eu não sei bem se Deus... Queridos, nós temos que acreditar em tudo que a Bíblia diz. Então eu quero receber com você hoje uma orientação de milagres, profético, para que o extraordinário aconteça na minha e na sua vida. E há um milagre na Bíblia, que está registrado nos 4 livros históricos do Novo Testamento, que foi o milagre da multiplicação, que eu creio que todos aqui já ouviu falar, ou leu e conhece. Aquela passagem do milagre da multiplicação dos pães e peixes, que alimentou, segundo alguns estudiosos, mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas foram alimentadas por um ato milagroso e extraordinário de Jesus. Eu quero comentar com você nessa noite a respeito desse milagre. E por que eu quero falar dele? Porque eu entendo que Jesus nunca fez milagres para aparecer, tá, irmãos? Havia milagres que ele até dizia assim, não precisa dizer que foi eu que fiz, não fale nada. Agora, ele fez e ele faz milagres para quê? Ouça agora, que agora começa, na verdade, o bojo da pregação. O Senhor fez e faz milagres, e o tema é esse, não é? Milagres é o que Deus quer fazer. Deus fez e faz milagres para nos ensinar princípios. Princípios. E mais do que isso, instruções para a nossa vida. Até porque todas aquelas pessoas, irmãos, você sabe, eu também sei, que receberam milagres de Jesus, até Lázaro, que ele ressuscitou, morreu de novo. Então a questão não é só você falar, Deus está fazendo milagres. Sim, isso é importante, mas para quê? Para que o princípio do milagre fique registrado na sua vida. Então quando Jesus faz o milagre, ele faz porque ele quer ensinar a mim e a você, a igreja, alguma coisa importante. Por exemplo, eu enumerei aqui a soberania dele.
Quando Deus faz um milagre na minha vida, Deus está simplesmente falando para mim assim: ei, é eu que mando na tua vida. Porque senão a gente pensa que a gente está na terra, e isso acontece com muitos crentes. Eles vão domingo para a igreja à noite, aleluia, e saem felizes da igreja. Segunda-feira parece que Jesus foi para um bando, para um lado, para uma banda, perdão, e os crentes para o outro. Parece que Jesus os abandonou. Não, não é bem assim não. O milagre, quando Jesus faz na nossa vida, a prioridade dele é nos mostrar coisas, e a prioridade máxima é a sua soberania. Jesus não só quer fazer o milagre, ele quer mostrar a mim e a você que ele é o nosso dono. Diga glória a Deus por isso. Porque eu sei, irmãos, eu tenho plena certeza que há pessoas aqui, e também nos ouvindo e nos assistindo pelo CD ou pela internet, eu tenho certeza que precisa de milagres. Todos nós precisamos de um milagre. Eu poderia enumerar alguns para você. Pessoas que precisam de milagres no seu corpo físico, na sua vida emocional, na sua alma. Há pessoas que têm problemas no físico, enfermidades. Outros não se detectam, não está no ser, na carne. Não está no corpo físico. Já fez exames todos, não dá nada, mas a pessoa sente. Está no âmbito da alma, da emoção. E há pessoas que não foram curadas no espírito, não foram salvas, estão mortas ainda. Segundo Efésios diz isso, né? Mortos em delitos e pecados. E Deus também quer fazer esse grande milagre, ressuscitá-los. Milagres na família. Ah, como eu vejo. Os milagres da família hoje, me perguntaram, pastor, por que Deus está fazendo tanto milagres na família? Porque as pessoas não perceberam que igreja, ela é composta por várias famílias. Então, quando Deus faz um milagre na família, na outra família, Deus está dizendo que está fazendo um milagre na igreja. Porque igreja é composta por famílias. No trabalho, nas finanças. Tem gente que acha que Deus não pode trabalhar nas finanças. Pode sim, faz. Eu acredito que Deus age em todas as áreas da nossa vida. E você precisa saber quais os princípios que Deus usa. Porque Deus não faz milagres de qualquer maneira. Ah, vou fazer um milagrinho ali. Não, não é assim. Deus, ele sabe o porquê fazer dos milagres. Eu disse para você, primeiro para mostrar a sua soberania, mas também para ensinar a mim e a você o princípio do milagre. Para que o milagre seja algo natural e diário na minha e na sua vida. Milagres tem que ser algo diário na nossa vida, irmãos, assim como nós respiramos. Você quer ver o maior milagre que nós temos? É a existência da nossa vida. É o respirar. Você já imaginou o nosso coração, ele fica batendo, tum, tum. Ó, entre esse tum e o segundo tum, você morreu e ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Se ele fizer um tum e não fizer o segundo tum, acabou. Quem é que faz esse tum, tum, tum? Não é a mão do Senhor que está ali, tum, 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 bombeando? Então, milagres na nossa vida tem que ser algo diário, diga, diário e natural. Então vamos lá em Marcos 6, 34 a 38, porque diz assim, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Por que Jesus se compadeceu-se deles, pastor? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Uma das coisas que eu começo a perceber aqui, ó, nesse versículo 34, eu tenho visto muitos lugares cheios de pessoas buscando somente o milagre. São como ovelhas que não têm pastor. Não tem pastoreio. Não tem direcionamento, não tem liderança, não tem voz profética. Não tem uma voz que se cumpre. O pastor diz, é assim, vai se cumprir. E se cumpre. É apenas um palavreado frívolo. Desculpa que a palavra choca. Nada acadêmica, mas é um encher de linguiça apenas. Lugares cheios de pessoas que não têm uma cobertura espiritual. Desculpa a palavra, é uma muvuca de pessoas apenas. Grande muvuca, mas não tem nada. Pessoas ali implorando as migalhas que caem da mesa. Só que Jesus disse, essas pessoas que não têm pastor, Jesus se compadeceu delas. É isso que Deus espera de mim e de você.
nos compadecermos de pessoas que chegam num ambiente como esse de igreja. Mas não vem aqui apenas para passar um tempinho. Vem aqui para ter um encontro com o Rei da Glória. E ele diz, para que tenha pastor. E para que haja pastor, tem que haver o quê? Rebanho, ovelhas. Sem ovelhas não tem pastor. E para que haja pastoreio, tem que haver a obediência à voz do pastor. Então Jesus estava explicando isso ali, ó. E diz no versículo 35 e 36, e declinando a tarde, porque tem uma hora que parece que vai chegando o momento fulcral. E eu vejo isso na vida de várias pessoas, sabia, irmãos? Tem gente que está no bem bom, está nem aí. Até o momento que sente uma dorzinha. Estranho sentir uma dorzinha. Nunca senti dor, estou sentindo. Até aquele momento do declinar da tarde, era uma coisa. Até o momento que um inesperado acontece. Porque as pessoas pensam que o sol não ia se pôr, ia ficar o dia todo ali, 3 dias o sol lá em cima deles. Não ia. A Bíblia diz que declinou a tarde. E quando declinou a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram, os discípulos, hein? É deserto esse lugar, é deserto. E já avançada a hora, despede-os, Senhor. Manda eles embora, passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, para que eles comprem para si o que comer. Quero dizer para você, do fundo do meu coração, como um pastor, isso não pode ser o sentimento de cada um de nós, nem dessa igreja, nem de igreja nenhuma. Não pode ser um lugar onde as pessoas vêm e chegam, agora acabou, vamos embora, amém, ai, mais um dia, não. Quando nós estamos no lugar do milagre, no lugar da adoração, na casa do pão, na casa da oração, aqui é o lugar onde você tem que encontrar abrigo, irmãos. É o lugar onde você tem que encontrar abrigo e amigos. Sabia disso? É o lugar onde você tem que se sentir abraçado, se sentir em família. Isso aqui não é deserto, igreja não é deserto. Aqui é o lugar onde você tem que ver milagres. Diga, aqui não é deserto. Diga, aqui é o lugar de milagres. Então você não está no deserto sem pastor, tá bom? Você está em pastos verdejantes. Há provisão de Deus nesse lugar para você. Aleluia. E diz o 37. Porém, Jesus respondeu, dá-lhes vós mesmos de comer. Que mandar embora o quê? E é por isso que no dia 8 nós vamos começar a fazer com que ministros da casa do Senhor tenham com que dar de comer. Não é verdade, meus amados? Porque eu não aguento mais os crentes me ligando. Pastor, dá para o senhor vir aqui, onde é que você mora? Aí eu moro na Cochinchina, mas você não está aí do lado, não tem como morar. Por que você não dá de comer? Por que você se sente tão vazio? Não pode, você está numa igreja que enche você de pastos verdejantes, de poder, de unção. Acabamos de ler agora, esses sinais hão de acompanhar. Quem? Aqueles que creem. Se você crê, automaticamente você entrou na fila dos milagres, irmãos. Diga, eu recebo essa palavra. Pastor, por que não está acontecendo na minha vida? Porque você não entendeu que você tem que crer nisso. Você deixa a lógica tomar você. Mas o pastor não conhece a minha vida. Eu não quero conhecer. Eu quero é pregar aquilo que o Espírito Santo pede. Outro dia uma irmã mandou uma mensagem para mim. Pastor, o meu marido brigou comigo demais lá em casa. Eu falei, mas o que foi? Ele disse que eu contei para você a vida nossa aqui. Eu falei, eu tive com a senhora? Não, como é que eu posso contar se eu não tive com a senhora? Mas ele acha. Eu falei, querido, eu não estava não. Mas tem um que estava. E ele tem olhos como chama de fogo. Essas risadas me angustiam. 37 ele diz, dá-lhes de comer. Olha o que os discípulos falaram. Então, onde é que a gente vai comprar? Vamos ver se a gente consegue fazer uma vaquinha. 200 denários de pão para dar de comer para eles. Amados, ouça uma coisa que eu vou te falar. E você que está me assistindo pela internet, ouça também. A igreja é o canal da bênção, irmãos. É o canal dos milagres do Senhor. Você não precisa correr para o mundo atrás dos milagres, não.
Acabamos de ler aqui no 37, no 17, que os milagres é que tem que vir atrás da gente. O que você precisa é estar sintonizado com Deus do milagre. Os discípulos estavam do lado do Deus do milagre. Jesus falou assim, e agora? Vamos dar de comer a eles. Então vamos ali na padaria comprar pão. Jesus não mandou ninguém ir na padaria comprar pão. Está escrito ali, mandou alguém ir na padaria? Jesus deu uma ordem, dá-lhes de comer. Nós crentes temos essa mania de acrescentar o que não está na Bíblia. E diz no 38, Jesus disse, você não precisa ir longe não, filho, está aí vocês aí, ó. Quantos pães tendes aqui? Olha que era uma multidão de só homens, mais de 5.000. Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam, quantos pães? 5 pães. Fez? Primeira coisa que Deus quer ensinar para a gente. Primeira coisa que Deus quer ensinar para a gente. Quando é que a gente precisa de um milagre, pastor? Quando que a gente precisa de um milagre? Quando a gente precisa de um milagre? A gente precisa de um milagre quando a gente admite que tem uma necessidade que só Deus pode resolver ou suprir. Naquele momento não tinha nada para se comer. Nem a cabeça pensava. Eles estavam pensando de ir em outra aldeia para comprar pão. É a nossa vida. O filho fica doente, primeira coisa, cadê o plano de saúde? Liga para fulano, chama não sei quem, acorda o pastor. Não consegue falar assim, peraí. A Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. A gente não consegue pensar rápido. Vamos na padaria, vamos buscar no céu, vamos pegar aquele amigo nosso que é padeiro. Queridos, em nome de Jesus. O milagre é quando você admite que tem uma necessidade que só Deus pode resolver. E só Deus pode suprir. O nome disso é incapacidade humana. É aí que Deus quer entrar com o milagre. Eu digo isso porque há pessoas que sabem que precisam de um milagre, mas não admite. A soberba gera incredulidade. 2 Coríntios 3, 4 e 5 diz assim, ó. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Eu tenho confiança em Deus não é por causa de mim, não. Se fosse por causa de mim, não teria nenhuma. Eu tenho, você tem, nós temos por causa de Jesus em nós. E diz o versículo 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, nem de pensar, não é de agir não, é de pensar. Como se partisse de nós, pelo contrário. Eu queria que você lesse essa frase final, a nossa... Vem de quem? A nossa suficiência vem do padeiro. Mas eles pensaram que era do padeiro. O pão da vida estava ali na frente deles. Eles procurando dinheiro para comprar pão. A nossa suficiência vem de Deus, queridos. Filipenses 2,13 diz assim, porque é Deus é quem efetua em nós. Tanto o início como o fim. O querer como o realizar. O que você está pensando? Deus tem que estar no início, tá? Não é só no fim, não. Porque o crente só espera Jesus no fim. Bem, no início ele não precisa... No início Jesus não precisa entrar, não. Não, cheio de lado. Não, pode ficar de lado. Aí não dá certo, deu zebra. Agora bota Jesus, traz Jesus. Oh, pastor, Jesus. Bota Jesus no início e no fim, querido. Pastor, mas nisso aqui não precisa de Jesus. O que não precisa? A Bíblia diz, nós acabamos de ler que toda a nossa suficiência... ela vem de Deus. Então é nessa hora que você reconhece que precisa unicamente de Deus e que você confia nele. É nesta hora que nós chamamos isso de milagres. O milagre acontece, mas ele acontece para quem espera. Então a primeira coisa é, eu preciso de um milagre. Quando eu não tenho como solucionar aquela necessidade, aquela situação, eu tenho que dizer, Senhor, eis-me aqui, eu preciso. E eu creio que o Senhor é galardoador. É assim que começa. Quando eu digo assim, eu não vivo sem Jesus. Porque tem gente que acha que vive sem Jesus. Eu vou dizer para você que está aqui, você que está me assistindo pela internet, você não vive sem Jesus. Eu vou ser mais drástico, sem Jesus você morre. Morre de enfermidade, morre de bala perdida. Hoje eu acabei de receber agora. Pastor amigo meu mandou. Mais um, eu não consigo entender isso.
Com tristeza eu falo. Mas nos Estados Unidos, mais um pastor hoje se suicidou. Como é que pode? Eu fico tentando entender uma pessoa que prega e depois falta para ele mesmo. Tem alguma coisa errada, hein? Tem alguma coisa errada. Vamos voltar a Marcos, por favor, Guilherme, 6. 35 e 36. E declinando a tarde, vieram os discípulos e disseram, é deserto esse lugar. Já é avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos, ao redor pela aldeia, compre para si o que comer. Em outras palavras, eles estavam dizendo o quê? Ah, Jesus, desculpa aqui a palavra nada acadêmica, né? Eles estavam dizendo para Jesus assim, ah, Jesus, que eles se virem. Muita gente é assim, ah, eu não vou botar a mão nisso não. Eu não vou resolver isso não. Eu não quero nem saber disso, não é comigo. Se você precisa de um milagre, você não pode tentar sozinho. Não tem como. Jesus instituiu a igreja como seus ministérios. E ele instituiu isso para acudir o necessitado. Mais uma vez eu repito, por isso que no dia 8 nós vamos estar aqui. Eu espero que você se motive para estar e querer. Se você também não se motivar para estar e querer, é porque você está dizendo para o mundo espiritual que você não depende de Jesus, não quer aprender nada. Está a fim de viver a vida, deixa ela me levar. E eu falo para espirituais e adultos em Cristo. Se você soubesse como eu acordo, 4 da manhã, meu telefone já cheio. Hoje eu já acordei de madrugada me ligando. Uma ligação. Estados Unidos. Falei, quem é? Eduardo. O que houve? Meu pai faleceu. A felicidade dele aqui há 25 dias atrás. Ah, mas ele imaginava aqui, ajoelhado aqui, recebendo em posição de mãos? Por isso que eu falo para você, eu vou tentar olhar dentro dos teus olhos, quando eu falo aqui, sem Jesus a gente não vive. Preste atenção na palavra que é ministrada sobre o altar dessa igreja e obedeça, porque você não sabe o dia de amanhã. Os discípulos falaram, vamos largar esse de mão, que coisa chata cuidar de gente. Eu estou aqui para cuidar de gente, só que sozinho eu não consigo. E a Bíblia diz que nós como igreja temos essa incumbência de cuidar de pessoas. Diga glória a Deus por isso. Essa é a nova responsabilidade que Deus nos deu. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Ensinar, Jesus disse, ensinava, provia as pessoas. Está faltando o quê? Pão? Vamos orar para que haja multiplicação de pães. Dá-lhe o alimento, dá a instrução. É isso que Deus nos chamou. Não é só vir para cá bater palma. Ei, aleluia, aleluia. Legal, agora vamos embora para cá. Agora desliga de tudo. E aí, como é que está o campeonato? Segue o líder, pá. Pastor, o senhor é contra isso? Não, não sou. Só que a gente tem que ter foco. Porque na hora que vem atardecer, o declinar da tarde, todo mundo se agita. Até o declinar da tarde está muito bom. Na hora que declina, eu canso de falar para a pessoa, porque eu não explano, o púlpito da igreja é para pregação. Se eu explanar para você as coisas, irmão, você se assusta. Às vezes eu ligo para uma pessoa, querido, Deus está me dizendo, vigia. Ih, pastor, irmão, hein? Eu falei, querido, você está pensando que eu estou brincando de igreja? Aí dá 15 dias, pum, acontece. É bem que o irmão falou. Eu falei, não deveria, né? Deveria prestar atenção na voz profética. Ou você acha que eu estou brincando de igreja? Essas pessoas, quando elas são alimentadas da verdade, elas veem diariamente o milagre de Deus. Essas pessoas aí foram provas do milagre de Deus. Você imagina ver pães se multiplicando? E eu quero terminar de volta o 37 do 6. Porque Jesus disse, dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus está mostrando que a igreja, que a casa de Deus é que tem que saciar a fome e a sede das pessoas, irmãos. Nós é que temos a incumbência de trazer o perdido à vida. É a igreja que provê a capacidade, a energia, os recursos para que se viva de fé em fé e de glória em glória. Não, pastor, eu vou ler um livro de um guru americano. Não, é a igreja que faz isso. Por isso precisamos estar no mesmo propósito. Jesus disse, é vocês que vão dar de comer, não é ninguém lá fora não. Jesus está dizendo para mim e para você, nós é que somos o canal da bênção do Senhor. Diga glória a Deus por isso. E não adianta a gente ficar perguntando onde vai comprar pão, não. Porque havia aqui uma preocupação dos discípulos. Reuniu-se uma multidão e não havia dinheiro para comprar alimento para todo mundo. Aí se desespera.
Porque tem uma hora da nossa vida que pode até ter o dinheiro, mas pode não ter o pão. Não é verdade? Tem horas, querido, que não é questão do conhecimento, do dinheiro, nada disso. Tem hora que tudo trava. Aí tem que ser o milagre de Deus. E eles ficaram ali preocupados porque não tinham solução. E eu vou dizer para você, baseado naquilo que eu já li, humanamente nós não temos solução, mas como igreja temos. Jesus disse, dá-lhes de comer. Pode ver no 38, coloca o 38, está lá. E de ver. Jesus sempre começa o milagre com aquilo que a gente tem. Pastor, é porque eu sou um pastor, eu sou uma pessoa tão pequenininha. Até pequenininho. A Bíblia diz que o menor virá a ser 1000. Você entendeu o que eu falei? O menor virá a ser o quê? 1000. Não tem pequenininho no reino de Deus, tem grande. Porque o Deus dele é grande. E de ver. Mas pastor, vai lá, você tem que ter coragem. Coragem. O que precisa? Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Me dá a direção. Me dá a orientação. É isso que você vai pedir ao Senhor nessa noite, para que você seja o canal da bênção na tua família. Porque se na tua família você for canal de bênção, só hoje aqui tem 300 famílias abençoadas. Jesus começa com o que você tem. Nós temos só 5 pães, pastor. Só 2 peixinhos, disseram lá os discípulos. Amado, Jesus sempre vai dar a solução. Ele é o Deus dos impossíveis. Comece com o que você tem. Pastor, eu não conheço tanta Bíblia. O que você conhece? Eu conheço Salmo 91. Abra o Salmo 91 e ore. Porque o Salmo 91... apesar de muitas pessoas fazerem dele de cabala, mas eu quero dizer que quando você lê o Salmo 91 da maneira que tem que ser lida e respeitada, eu quero dizer para você, é uma potência nessa terra. Meus bispos, por que Jesus mandou eles irem ver o que tinha, se Jesus era onisciente? Eu vou só mudar o escritor, vamos para João. Para a gente orar. 6. É a mesma passagem. Só que João, ele colocou um algo a mais. Ele falou assim, Jesus fazia isso para experimentar. Quando Jesus quer fazer algo muito importante, como vai fazer hoje e esses dias na nossa vida, Ele quer saber como é que está teu coração, tá, irmão? Outro dia eu estava aqui num culto, o irmão falou assim, fulano está doente. Aí fulano disse assim, mas vai casar a filha dele dia tal. Aí alguém disse assim, então traz na oração para ficar curado, para poder ir lá na festa. Olha só, a intenção não era ser curado para a glorificação do nome de Jesus, é ficar curado para poder ir para a farra. Jesus experimenta corações, irmãos. Está ali escrito. Sabia o que ia fazer. Mas ele também sabia como é que era o coração das pessoas. E ouça, Deus deixa certas coisas acontecerem na nossa vida para nos experimentar. Só para ver se a gente realmente crê nele, ou só fica, amém, 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 amém. Já viu aquele bonequinho? Ou se a gente realmente diz assim, amém, Senhor, eu creio na tua palavra. E eu digo isso porque Jesus tem a solução antes mesmo do problema. Veja que isso que eu te falei são princípios para receber milagres. Coloca o versículo 8 e 9, Guilherme, para a gente encerrar. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus, tem um rapaz aí que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Olha só. Queridos, eu vou dizer para você, não importa se são 5 pães e 2 peixes, não importa se ninguém acredita. Eu não me importo se as pessoas não acreditam, eu não importo se você acredita, eu não importo se lá fora acreditam. Eu só quero saber de uma coisa. Eu vou vir com os meus 5 pães e 2 peixes, eu vou ver multiplicação. E você? Acabou. Pastor, mas eu sou sozinho na minha casa. Na casa daquele menino, só ele levou. Numa multidão de 5.000 homens, ninguém levou nada, só aquele garoto. E foi aquele menino que matou a fome de muita gente. Então, faça a tua parte. Leve os teus 5 pães.
leve teus 5 pães e 2 peixes. Agora, Deus vai fazer a parte dele. Você só faz a tua. Leva só a fé. E o resto é na mão do Senhor, meu irmão. E hoje Deus vai fazer um grande milagre na tua vida. Aliás, espere sempre o milagre do Senhor. Espere que Deus sempre vai te surpreender. Posso terminar a fala toda? Tem aí, Guilherme? O 10 a 13. Vou só terminar para você ver o que aconteceu. Disse Jesus, fazei o povo sentar. Pois havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. 5 pães e 2 peixes, hein? Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles também igualmente os peixes, quanto eles queriam. Diga, quanto queriam. Jesus não fica fazendo milagre com medidinha, não. Não, dá só 10 para ele. Para o outro, não, pouquinho, botou demais. Tem demais aí. Não, Jesus fez com quantos eles queriam. Quer comer mais? Pode comer mais. Jesus quer que a gente coma se fartar. Diga glória a Deus. Diz o versículo 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, já acabou? Todo mundo já comeu? Estão fartos? Estão, então recolhe os pedaços que sobraram para que nada se perca. E a Bíblia diz no 13, que se encheu 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram daquilo que se haviam comido. Meu amado irmão, minha amada irmã, chegou o tempo do milagre de Deus para nós. Mas não é pouquinho não, é coisa grande da parte do Senhor. É para sobrar 12 cestos e comer com fartura. Você crê nisso? Então comece hoje. Peça ao Senhor, você que está me assistindo, peça hoje ao Senhor essa autoridade de milagres. Você só precisa vir com os seus 5 pães e 2 peixes, mas creia que Ele é galardoador. Creia no Senhor, acredite na promessa de Deus. E fale para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, pois os sinais vão seguir aqueles que creem. Os milagres é o que Deus quer fazer na tua vida, amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus, fica de pé aí, dá um pulo e fica de pé.